Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos vocês. Aqui é o Padre José Raimundo, da paróquia Nossa Senhora da Esperança, do Estiep. E hoje, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, dia 11 de agosto. O evangelho que o Senhor coloca à nossa disposição é Mateus 18, 1 a 5, 10 e 12 a 14. Que o Senhor possa abrir o nosso coração para escutar esse evangelho como terra produtiva, como terra boa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caros, conforme já tivemos oportunidade de observar no esquema geral do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 18 é dedicado ao discurso da comunidade, onde Jesus nos ensina o novo modo de construir e de viver em grupo. As regras oferecidas aí pelo Mestre são bem simples, embora significativas e exigentes. Converter-se cotidianamente, evitar todo e qualquer escândalo, procurar os que se perdem, admoestar os pecadores, perdoar de imediato os faltosos e submeter-se aos guias da comunidade. Na sociedade antiga, e até mesmo há bem pouco tempo atrás, a criança era completamente desprezada na sociedade. Por se tratar de um ser pequeno, indefeso, tido ainda como um projeto de pessoa, era desrespeitada nos seus direitos básicos e tratada de modo inferior. Deviam se calar diante de todos e nem sequer eram ouvidas quando falavam. O Senhor, porém, contradiz a tudo isso ao pôr hoje exatamente uma criança sob a nossa consideração. Atenção, porque o Mestre não nos convida a nos transformarmos em seres infantis. Não se trata de uma regressão, mas de abandonar o negativo
que ao longo da vida, infelizmente, acumulamos sobre nós mesmos. Jesus ensina a nos fazermos como crianças nas mãos de Deus, permanecendo tranquilos debaixo de suas asas. Isso implica depender só dele e ter apenas a Deus como modelo e guia. Afinal, este não é o comportamento natural de uma criança, antes que, infelizmente, venha se contaminar com os maus exemplos advindos dos adultos? Para Jesus, basta ceder a uma determinada ambição na comunidade, mesmo um simples e inocente desejo de ser maior ou melhor do que o outro, e toda a comunidade se destruirá. O mínimo conflito já é ocasião para aniquilar tudo aquilo que se plantou com tanto amor e dedicação. Libertai-nos, Senhor, de toda malícia e ambição, para que nossa participação na comunidade seja ocasião de edificação de todos, e não ocasião de escândalo ou destruição dos nossos irmãos. O Senhor assim nos convida hoje a refletir sobre alguma coisa de muito importante: o bem-estar da comunidade cristã, o bem-estar da igreja, e nos convida a sermos como crianças, transparentes, sem defeitos que nos levem a destruir a vida daqueles que convivem conosco, a vida de nossa comunidade. E isso é tão importante, irmãos, porque muitas vezes escutamos falar, pessoas falando, a comunidade tal, eles não se amam. Na comunidade tal, eles não se perdoam. Na igreja tal, não existe amor. Na paróquia tal, as pessoas falam mal umas das outras. E tudo isso é uma grande contradição, porque a comunidade, a igreja, a paróquia deveriam ser lugares em que a gente ama, em que a gente fala bem dos outros, em que a gente vai para receber a palavra de Deus e comunicar Deus com a nossa vida. Se a gente vai ali para falar mal, para criar confusão, é porque o Espírito de Deus não vive em nós. Está vivendo em nós, então, o espírito do mal, o espírito que divide, o espírito que separa as pessoas. O Senhor hoje, portanto, nos coloca em guarda, para que a gente possa fazer essa reflexão e tirar de nós tudo aquilo que destrói, deixando somente aquilo que constrói, aquilo que é capaz de produzir frutos para a vida eterna. Que, afinal de contas, irmãos, vivemos uma vida tão breve, tão rápida. Se no meio dela plantamos ainda desamor, dissabor, problemas, destruímos a nós e, o pior, azedamos também a vida dos nossos irmãos. Daí essa oração final: libertai-nos, Senhor, de toda malícia, de toda ambição, para que nossa participação na comunidade seja ocasião de edificação de todos e não de escândalo ou destruição dos nossos irmãos. Nós continuamos no nosso trabalho de preparação para a festa de Nossa Senhora da Esperança, que já vai ser agora no domingo, dia 16. E somos convidados, assim, a participarmos, na medida do possível, a irmos na igreja durante as novenas, ou então a assistirmos nas nossas casas
a transmissão pelo YouTube. Cada dia temos uma novena e vamos assim progredindo nesta preparação nossa da festa de Nossa Senhora da Esperança. Começamos na sexta-feira, essa de hoje já vai ser a quinta noite de celebração da novena. Vamos então todos participar de uma forma assim bastante intensa. Sejam aqueles que vão na igreja, sejam aqueles que permanecem na casa. E que o Espírito de bondade de Maria possa atingir a cada um e a cada uma de nós. Queríamos dizer aqui, irmãos, que amanhã, que é quarta-feira, dia 12, contrariamente àquilo que nós falamos, falamos por erro, não haverá o curso de aprofundamento da fé, porque é quarta-feira e de noite, portanto, na hora do curso, estaremos na novena. Então, gostaria de pedir perdão aqui a vocês que eu tinha falado do curso nessa semana. Nessa semana não teremos o curso, mas teremos, sem dúvida, na próxima semana. Deixamos aqui a todos os irmãos, nesse dia de terça-feira, a bênção de Deus, para que Deus seja aquele que guia vocês através desse dia, evitando todo mal, todo pecado. Que aquilo que vocês vão encontrar, aqueles que vocês vão encontrar no dia de hoje, sejam verdadeiramente motivos de paz. Sejam pessoas de luz que possam ajudar vocês a serem melhores e que vocês também possam ajudá-los a serem cada vez mais positivos na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Amém. Tenham todos, queridos irmãos, um bom dia, com as bênçãos de Deus e a companhia de Nossa Senhora da Esperança. Amém.